Pessoal, vamos começar nossa segunda aula sobre as ferramentas de seleção. Eu vou passar para vocês, primeiramente, a ferramenta que a gente utilizou na nossa aula, para vocês relembrarem, e depois vou mostrar algumas outras ferramentas que vieram com essa nova atualização mais recente do Photoshop. Se vocês vierem aqui em cima, a gente vai selecionar, ó, se eu clicar e segurar, a ferramenta Laço, que é uma das ferramentas de seleção que a gente utiliza. A ideia é que a gente faça um contorno em volta do nosso tênis, ó, e não precisa ser tão apurado. Ó, segurei e vou chegar mais ou menos perto do final. Se eu segurar a tecla Shift, eu consigo adicionar alguns pedaços que eu achei que vão precisar. Ó. Só lembrar de fazer mais ou menos a seleção até o final. Ó, aqui dá pra pegar mais um pouquinho. E acho que aqui na parte de baixo também. Beleza, fizemos nossa seleção, não precisa ser muito apurada. Vou vir aqui em cima e colocar em selecionar e mascarar. Ó, mas eu esqueci de algo importante. Vou colocar aqui em cancelar. Para fazer essa função, a gente precisa que a nossa camada base não esteja visível. Tem que desabilitar o olhinho. Senão, com a transparência, eu vou ficar enxergando essa camada de baixo. Então, agora com a minha camada de baixo sem a visualização, vou vir aqui novamente selecionar e mascarar. Lembrar que aqui em cima a gente deixa na visualização casca de cebola ou transparência. E aqui a gente pode escolher o nível de transparência. Aqui é 100% a nossa foto original e aqui é a nossa seleção. O ideal é deixar aqui no meio num 50%. A gente vai utilizar a ferramenta, a segunda ferramenta aqui, ó, pincel para refinar borda. O que a gente vai fazer? Vou deixar ele até um pouquinho mais rígido, uns 80%. A gente vai clicar numa parte da imagem, ó, vai clicar e vai arrastar. Eu geralmente clico esse maisinho que tem no meio do pincel, eu deixo ele dentro do tênis, para ele identificar que eu quero as partes pretas. Aqui, como é o computador que está pensando, ele vai renderizando aos poucos, ele vai entendendo que a gente quer os pretos, que a gente quer os cinzas. Ó, vou passar tudo aqui e vou chegar aqui no final. Quando eu largar o pincel, provavelmente ele vai pensar um pouco mais também sobre a nossa imagem. Ó, dei OK, ele terminou a seleção. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, ó, é que tá vendo quando o nosso vermelho está um pouco quadriculado? Isso quer dizer que ele não selecionou 100% a nossa cor. Então, se eu colocar um fundo embaixo, ele vai... O vermelho não vai estar 100%, ele está meio transparente. Como é que a gente pode arrumar isso? A gente vem com essa terceira ferramenta, que é a ferramenta pincel. É importante que ela esteja marcada aqui no maisinho, quer dizer que eu vou adicionar coisas à minha seleção. E vou colocar ela bem rígida, vou colocar 100% de rigidez. Aqui o ideal é a gente não ultrapassar o tênis, ele tá bem rígido, o nosso pincel, então é só pra gente, ó, ir voltando com esses contornos do tênis, ó. Às vezes até alguma coisinha branca que ficou no meio, ó. Tá vendo que ele tá voltando um pouco preto, ó. Então eu só vou passar dentro do tênis, não vou passar na sombra, porque senão vai deixar minha sombra muito rígida. Ó, tô só voltando com os pretos. Ó, delicadamente, a gente vai passando na borda do nosso tênis. Aqui é importante tomar cuidado também, para não pegar o fundo. Uma outra coisa importante é que a gente não faça um caminho único com o pincel. Porque se a gente precisar desfazer, ele vai desfazer o caminho inteiro. Então a gente pode ter passado lá uns minutinhos fazendo isso e ele vai desfazer tudo quando a gente der o Ctrl Z. Ó, então, estamos só... Opa, ó, viu? Aqui eu vou precisar desfazer. E ele voltou. Opa. Toda a parte que eu tinha feito aqui embaixo.
fazer a parte final aqui. Ó, perto do cadarço. Pronto. Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa voltar com a nossa sombra aqui embaixo e fazer ela ficar suave. Então, com o mesmo pincel que tá ativado, eu vou diminuir minha rigidez para uns 20% e vou aumentar bem o tamanho do meu pincel. Vamos colocar aqui. Olha, eu tentei colocar sem querer uma barra, não deu. Ele só reconhece números aqui. Então, aumentei meu pincel e agora eu vou vir com o pincel bem suave e vou voltar com a sombra dele aqui embaixo, porque é importante ver a sombra na foto final. Ó, voltei. E só para lembrar, gente, que todo esse processo que a gente está fazendo aqui de refazer e desfazer a sombra, a gente também faz na parte da edição de camadas, com pincel preto e branco. Depois eu vou mostrar para vocês, mas é a mesma função. Então, terminamos nossa seleção. E agora o que é importante? Vim aqui na parte de saída para e colocar máscara de camada. Isso é bem importante. Ó, selecionamos saída para máscara de camada, vou dar o OK. Então, ele já saiu para a máscara de camada. Aqui, ó, é o que eu estava comentando com vocês, da nossa máscara de camada. Se a gente precisar fazer uma edição depois de ter saído do selecionar e mascarar, a gente simplesmente pode vir aqui com a ferramenta pincel, que está aqui, ó, a ferramenta pincel, ou atalho B, e aqui a gente pode alternar entre o preto e o branco aqui embaixo. O preto vai apagar partes da minha imagem e o branco vai adicionar coisas, ó. Se eu passar aqui, tá vendo como ele fez um risco? Então, se vocês precisarem corrigir alguma coisa depois, é nessa função do pincel. E sempre lembrar que a máscara de camada tem que estar selecionada, com esses quadradinhos brancos aqui em volta dela. Se a camada da própria foto estiver selecionada, não vai dar certo. Ó, tá vendo? Eu vou alternar aqui e vocês prestem atenção aqui do lado esquerdo, ó, como ele muda de rosa e preto para branco e preto, que é o que a gente usa para alterar a máscara de camada. Bom, tendo isso colocado, agora a gente precisa colocar nosso fundo 100% branco. Como a gente pode fazer isso? O modo mais fácil. Vemos aqui na ferramenta aqui de formas, vamos escolher o retângulo. E aqui em cima, a gente já pode fazer a seleção da cor. Como a gente faz isso? Aqui em preenchimento, a gente clica e a gente vai escolher aqui, ó, nessa ferramentazinha que tem várias cores, a gente vai clicar e o nosso botão, ó, tem que estar aqui no topo. E o código da cor é FFFFF. Então é só dar OK, agora eu tenho certeza que é branco 100%. E vou criar o meu retângulo. Deixa eu só o meu computador pensar um pouquinho. Ele tá só aqui. Ó, vou clicar e vou arrastar o meu quadrado até a ponta aqui de baixo da minha imagem. Ele tá pensando de volta um pouquinho. Como um arquivo RAW que está aberto direto no Photoshop, o programa fica um pouquinho mais lento. Ó, deu certo, vou arrastar o quadrado branco, vou soltar e ele vai criar o meu retângulo branco. Aqui em cima, logo depois que eu crio o retângulo, ele abre as opções de propriedades. Aqui, nesse quadrado aqui, ó, eu também consigo alterar a cor do meu quadrado, por exemplo. Mas eu vou deixar ela branco 100%. Pronto. Ó, o que que acontece? Como a minha camada, vou só selecionar minha ferramenta mover. Como a minha camada do retângulo está em cima da camada da foto, eu não estou conseguindo visualizar. Então, eu tenho que clicar e arrastar para baixo. Assim, ó, ela fica embaixo. Então, ó, aqui eu consigo visualizar sem a camada branca, com a camada branca. Acho que ficou muito boa a nossa seleção. Ó, vou selecionar aqui a última também. Agora, a última coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em imagem, tamanho da imagem. E a gente precisa alterar a nossa resolução para 72 dpi.
ao invés de 300, para ficar um arquivo menor para a internet. Toda vez que eu coloco 72, ele vai tentar mudar o tamanho da minha largura e da minha altura. Daí eu tenho que voltar para 1000 pixels. Só dá um OK, ele não vai mudar o tamanho da imagem. E pronto. Agora a gente precisa salvar como um JPEG. A gente pode mesclar todas as nossas camadas e depois só dar um salvar para JPEG. Ó, vou clicar na primeira, na última e vou apertar Ctrl E. Ele vai mesclar todas as minhas camadas. Se eu der um Ctrl S, essa opção agora está aparecendo no Photoshop. Eu vou ter que vir aqui e colocar em salvar no computador. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Vou salvar aqui na mesa. Vou mudar de Photoshop para JPEG e vou colocar o nome do arquivo. Vou colocar tênis preto. Dá um Enter para salvar. A minha opção de imagem pode ficar 12 ou 10. 10 fica um pouquinho menor o tamanho do arquivo, mas não perde qualidade. Vou dar um OK. Agora ele está salvando, a gente consegue ver aqui embaixo pela nossa barra de andamento aqui. E ele vai salvar o nosso arquivo. Na nossa próxima aula, a gente vai ver outras formas de fazer essa mesma seleção.